Vamos novamente seguir com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. O golpe de Estado. Os ânimos efervescentes da Revolução de 1935 acalmaram-se, graças aos métodos utilizados pela polícia. As greves ameaçadoras da paz foram também reprimidas e a Aliança Nacional Libertadora, bem como o Partido Comunista, sufocados. Os ideais democráticos, tanto na Itália quanto na Alemanha, enfraqueciam-se pela grande ascendência do fascismo e do nazismo, fortificando aqui os anseios ditatoriais, e há muito acalentados por Getúlio, que, sorrateiramente, preparava a sua continuidade no governo. Estimulava-o, entre outros, o general Góes Monteiro, grande personalidade do Exército, ex-ministro da Guerra, que, não vendo o Congresso com bons olhos, preferia tê-lo fechado. Getúlio Vargas, que também compartilhava desses sentimentos, deixou patente que não hesitaria em dissolvê-lo, caso opusessem qualquer resistência às reformas que pretendia implantar. Ele sabia que poderia contar, no momento certo, com o apoio das Forças Armadas e dos integralistas, que, a partir da Revolução Comunista, em 1935, vira crescer muito o número de seus adeptos. Quase todos os governadores dos estados também o apoiariam, com exceção de Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul, que pretendia candidatar-se à sucessão presidencial, e de Armando Salles de Oliveira, governador de São Paulo, que também se apresentava como candidato no mesmo posto. Era preciso afastar esses dois empecilhos. De Flores da Cunha, Góes Monteiro se incumbiu pessoalmente e, trabalhando o seu prestígio nos pontos encontrados como falhos no governo, preparou-lhe um cerco. Em relação a São Paulo, que não perdera as esperanças de voltar ao governo federal desde a deposição de Washington Luiz e tendo o seu candidato na pessoa do governador Armando de Sales Oliveira, que já havia renunciado ao cargo para concorrer às eleições, a manobra seria outra. Deveriam arranjar-lhe um concorrente apoiado pelo governo, demonstrando ao povo que as eleições realmente se realizariam. A maioria duvidava. E o candidato de São Paulo passaria a ser visto como de oposição. Articulações foram efetuadas até que, após a primeira dificuldade, foi lembrado o nome do paraibano José Américo, considerado pessoa de prestígio por ter sido ministro do governo, antigo tenente e escritor de talento. As duas candidaturas foram lançadas em maio. Armando de Sales Oliveira e José Américo, que mantiveram a campanha num nível de respeito e ordem, contrariando as pretensões e os interesses do governo, que esperava, no confronto entre os candidatos, a concretização de seu maior desejo. Vargas, porém, usando a sua sagacidade, contando com a conveniência de algumas classes, preparou o golpe. Auxiliaram-no o general Góes Monteiro, o recém-nomeado ministro da Justiça, Francisco Campos, já encarregado de redigir a nova Constituição, os integralistas e a Polícia do Distrito Federal, sob o comando de Filinto Miller. Os preparativos continuavam, os conchavos eram realizados e as oportunidades surgidas naturalmente ou provocadas eram aproveitadas como meios que os levariam ao objetivo final: garantir a continuidade de Vargas no governo. Após a dissolução da aliança, os comunistas que passaram à clandestinidade aderiram à candidatura de José Américo. A presença dos comunistas, embora clandestina, era sempre uma ameaça e foi aproveitada para alarmar a população de forma exagerada pela incitação militar, criando assim um ambiente propício ao golpe. A situação política internacional, principalmente na Europa, onde o nazismo e o fascismo dominavam, contribuía em muito para tais articulações. Aqui, tudo era meticulosamente aproveitado para infundir medo à população. O ponto máximo dessa preparação surgiu em fins de setembro, quando anunciaram a descoberta de um plano subversivo organizado na Europa, segundo o qual pretendiam instalar aqui o comunismo. O plano vinha assinado por um nome estranho, Cohen. O governo passou a se utilizar dele, apresentando-o como terrorista através de comunicados oficiais pelo rádio e pela imprensa.
Alguns perceberam tratar-se de um plano forjado, assim como também o nome que trazia, mas o governo o dava como verdadeiro, publicando até listas de nomes de pessoas que seriam fuziladas. O governo, continuando a desenvolver o que havia planejado, diante da gravidade da situação, pedia a decretação de estado de guerra e logo após foi levada a efeito a intervenção do Rio Grande do Sul. O golpe não tinha nenhum obstáculo a impedi-lo e já não era segredo para ninguém, uma vez que Getúlio obtivera o apoio dos governadores de quase todos os estados. Na manhã do dia 10 de novembro, Getúlio, com a polícia de Filinto Miller, fechava o Congresso. À noite, num pronunciamento em cadeia de rádio, justificou o golpe e logo no começo de dezembro exigiu todos os partidos políticos. Extinguiu todos os partidos políticos. A nova Constituição foi apresentada à nação, no mesmo dia do golpe, por publicação em Diário Oficial e redigida, em sua maior parte, por Francisco Campos, confirmando assim que tudo estava já preparado. O novo regime ditatorial que se instalava no país foi dado o nome de Estado Novo. Mais uma vez eu repito, o que era um plano bom para o país do ponto de vista espiritual se tornou um plano próprio, egoísta, egocêntrico do pobre Getúlio, que era uma pessoa destinada a fazer o progresso do país. Fez alguma coisa, mas não o que deveria. Mas continuamos em seguida, no próxima leitura. Abraços, até lá.